Quando a gente estuda um idioma, tudo que a gente quer é ter fluência, na verdade. Tudo que a gente mais deseja é alcançar um nível de fluência suficiente para que a gente possa se comunicar de uma forma muito fluida neste idioma. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês, e venho trazendo para vocês muita informação, não somente sobre a língua, mas também sobre a cultura, os hábitos, as peculiaridades do povo japonês. Então, inscreva-se agora mesmo neste canal, se você está vendo pelo YouTube, e ative o sininho para que você receba todas as notificações de quando eu estiver aqui com um vídeo novo para você, tá legal? Tenho também o Facebook, o Instagram, até mesmo o TikTok, para que você possa me seguir e ter aí várias informações que sejam bastante aí, que são bastante coerentes e relevantes para quem está estudando o idioma japonês e quer saber um pouco mais sobre o Japão, tá bom? Olha só, quando a gente fala de fluidez, a gente pensa que nós precisamos ter uma capacidade linguística suficiente para falar assim, sirá, sirá. Sirá, sirá é uma onomatopeia, tá? Se você não viu, já fiz um vídeo de onomatopeia para vocês. Que é você falar assim, sabe? Com a língua destravada. E aí você deixa fluir, na verdade. Tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de desenvolver a língua a partir de conhecimentos adquiridos. É óbvio que para você ter esta fluidez, você precisará ter uma riqueza de vocabulários já, né, internalizados. Obviamente, de estruturas, de vocabulários, de verbos, e assim por diante. É importante que você tenha este conhecimento prévio para utilizar algumas técnicas para adquirir maior fluidez na língua, ou seja, uma capacidade linguística, né, bastante relevante para que você possa, de fato, colocar em prática algumas técnicas de leitura, enfim, para que você possa conseguir chegar onde você quer. Eu não sei até onde você gostaria de falar a língua japonesa. Já falei para vocês aqui sobre a questão de falar ou não como um nativo, não é mesmo? Uma vez que nós, como estrangeiros, muito dificilmente teremos esta habilidade de falar como um nativo, porque nós não somos nativos, exceto que a gente nasça um nativo, nós não somos nativos, né? A palavra nativa já diz, é nato. Eu devo ser um japonês nato, né? Nascido neste país, criado neste país, tendo a língua japonesa como a minha língua materna, como a minha primeira língua aprendida, né? Para que eu tenha, de fato, uma fluência como um nativo. Existem, obviamente, algumas exceções, mas eu já falei sobre isso em outro vídeo, não vou falar aqui. Então, a ideia aqui hoje é trazer para você dicas que possam te ajudar a alcançar essa fluidez. Mas é importante que você entenda que nesse estágio você precisa ter um certo conhecimento. Não que você precise saber tudo, porque ninguém sabe tudo, entendeu? Mas pelo menos você já entenda, né, algumas estruturas da língua, as conjugações verbais, tem uma riqueza de vocabulário adquirido já internalizado, para que você possa desenvolver, né, como é que eu vou dizer? Com uma porcentagem maior, não é? De possibilidade de você alcançar essa fluidez tão desejada. Me faltou a palavra, inventei outra forma, mas que deu para passar o que eu gostaria. Então, o que acontece? Quando a gente fala de técnicas para adquirir fluidez, tem várias, mas eu não vou falar muitas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Uma das coisas que os meus alunos fazem, que eu gosto muito que eles fazem, eu peço para eles fazerem dentro do meu curso fechado. Se você não sabe, eu tenho o curso do idioma, não é? E tenho aí os meus samurais, que são os meus alunos, é fazer os trava-línguas, o Hayaku Chikotoba, né? Quando você desenvolve, né, a língua e tenta falar rapidamente aquele conjunto de palavras que formam um trava-línguas, você consegue desenvolver melhor a linguagem. Quando eu falo de desenvolver melhor a linguagem, a gente vai entrar em outros, né, quesitos, como, por exemplo, a estrutura, a própria estrutura
física nossa, né, muscular, por exemplo, ela tem muito a ver com isso, com essa nossa habilidade de falarmos determinado idioma. E nós, brasileiros, somos afortunados, não é? Até mesmo, né, quem fala a língua espanhola, por exemplo, o espanhol, nós somos afortunados. Por quê? Porque no nosso idioma, no espanhol é um pouco mais limitado, mas no português, por exemplo, nós temos a possibilidade de reproduzir qualquer som que a gente queira, qualquer fonema de qualquer língua que a gente queira, porque a nossa língua, ela é muito complexa. Então, nós temos a estrutura da nossa face, né, a estrutura muscular da nossa face, da nossa língua, da nossa boca, do nosso maxilar, de tudo, todo esse contexto muito bem trabalhado para que a gente possa conseguir pronunciar algumas palavras, né, e sons bastante complexos em outros idiomas. Basta a gente estudar, basta a gente treinar, basta a gente buscar por este conhecimento que nós conseguiremos, né, alcançar um nível muito próximo de um nativo da língua, tá bom? Ao que tange a sonoridade deste idioma, ou seja, o fonema deste idioma, ou poderemos entrar até na fonética aqui, mas não é o caso, tá? Hoje eu quero trazer para vocês, além dessas dicas, né? Uma delas seria aí o trava-línguas. Eu não sei se você conhece, mas no japonês nós temos vários, né? Como a kapajama, kipajama, opajama, e você pode colocar as cores desse pijama, né? De formas N's, né? Opajama, kipajama, kapajama, assim por diante, como por exemplo, Tonari no kyaku wa yoku kiku kyaku da, né? Que seria o cliente ao lado come muito caqui, né? No caso do pijama são as cores, né? Vermelho, amarelo e azul, que você pode falar aí as cores de formas diferentes. Enfim, você pode sim buscar treinar esses Hayakchi Kotoba para que você treine a fala, a musculatura, enfim, essa fluidez que você precisa. Mas existe uma técnica que ela é muito conhecida, principalmente para quem estuda o idioma inglês, não é? Para quem é estudante da língua inglesa, que é o shadowing, tá? Desculpa. Que vem de shadow, né? Que é sombra. O shadowing, que significa o quê? Sombreamento, ou seja, é sombra, vem da sombra, tá? É você sombrear aquilo. E em inglês se fala dessa forma, em português assim, e em japonês, os japoneses conhecem como shadowing, que é a forma com que nós escrevemos em katakana a palavra shadowing, que é esse sombreamento. O que significa isso, Jim? É quando, pense você, tinha um personagem, né? Acho que de história em quadrinhos, né? Gibi, antigo gibi, que era o Sombra, não é? Mas, enfim, olha só a minha idade, né? Sendo revelada. Então, o shadowing nada mais é do que o ato de você estar como sombra de uma fala. Por exemplo, tá? Você assiste um seriado, você assiste um filme, você assiste um noticiário, você assiste um anime que seja, algo, né? Que você possa ouvir o falante da língua, no caso, nós estamos falando da língua japonesa, pode ser aplicado em qualquer outro idioma, como eu disse, tanto é que o termo vem do inglês, e nós utilizamos dessa forma também, não é? Para o estudo, não estudo, mas enfim, para a busca da fluidez em determinado idioma. E você pode utilizar essa técnica para conseguir alcançar um nível de fluidez bastante relevante no idioma japonês. Então, se eu estou assistindo algo, né, como eu mencionei agora, o filme, enfim, até mesmo uma música, não é? A ideia é você repetir quase que simultaneamente aquilo que está sendo dito pela pessoa, né? Pelo repórter, pelo ator, pelo cantor, enfim, tanto faz. Então, a ideia é você ouvir e reproduzir aquilo em fala, verbalizar, quase que simultaneamente. Tá falando, você tá falando junto. Tá falando, você tá falando junto. Independentemente de você entender ou não o que está sendo dito. A ideia não é essa. A ideia não é você adquirir habilidade de leitura, enfim, não.
A ideia é você adquirir fluidez na sua fala, tá? É diferente o contexto e o propósito. Então, você não deve se prender, de fato, ao que está sendo dito, às palavras, ao significado da palavra, porque senão você não consegue desenvolver essa técnica, tá bom? A ideia é que você consiga, em tempo real, repetir tudo que é dito meio que simultaneamente. Essa é a ideia, tá? Com isso, o que acontece? Você desenvolve várias habilidades, você melhora a fluência na língua, seja ela inglesa ou japonesa, nós estamos falando do idioma japonês, na verdade, você aprimora a sua pronúncia, porque você está ouvindo e tentando pronunciar a palavra como ela é dita, como você está escutando ela, tá? A entonação e o ritmo da fala, por exemplo, do falante. Então, ele tem as entonações, por mais que nós não temos aí na língua japonesa, não é? Muitos acentos e tônicas e tudo mais, mas existem entonações na voz que demonstram sentimento, não é? Espanto, alegria, tanta coisa. E você pode estar ouvindo aquilo e reproduzindo aquilo simultaneamente. Isso vai te ajudar, inclusive, a trabalhar o ritmo da fala, que é o que a gente quer adquirir, não é? A fluência, essa fluidez, não a fluência, mas a fluidez, ela está totalmente ligada ao ritmo com que você consegue desenvolver a fala. Não é isso que a gente quer? Então, é importante que você faça isso, tá? Ajuda também você a se acostumar com diferentes formas de falar, com diferentes sotaques da língua. Quando eu digo sotaques, por exemplo, nós temos aí no Japão dialetos, não é? Dependendo do local onde nós estamos no Japão, existem alguma forma peculiar de falar naquele lugar. E isso é fato. Então, você ouvindo diferentes, por exemplo, se eu ouço um jornal de Osaka, se bem que no noticiário não dá para levar muito assim, né, como referência, ter como referência, uma vez que no noticiário eles procuram falar uma linguagem mais universal da língua japonesa, porque ele é transmitido em vários lugares do país. Mas, se você estiver nesse local, por exemplo, tiver a oportunidade de assistir a algum programa de pessoas locais, e tudo você vai constatar que é diferente. Existe um sotaque, existe uma pronúncia, uma forma peculiar de falar daquele povo, daquela região, tá? E isso vai te ajudar muito. É claro que, como eu disse, nós temos a forma padrão da língua, né, que é utilizada em qualquer lugar, independentemente do dialeto que é falado, utilizado naquela determinada região. Porém, o Nihongo em si, né, ele é igual. Então, o que é importante neste treino, né, nessa dica que eu estou te dando para o uso da técnica de shadowing, é você adquirir a fluidez. Então, ouça e repita, ouça e repita. Se você gosta de anime, comece a reproduzir aquilo que aquele personagem fala, como se você estivesse interpretando ele, por exemplo, independentemente do que ele esteja falando. Né? Se você está vendo um programa de TV, repita o que aquela pessoa está falando, como se fosse uma sombra dela mesmo, meio que simultaneamente, para que você possa desenvolver essa linguagem e adquirir esta fluidez que você tanto almeja ter como falante da língua japonesa. Eu acho que essa é uma das técnicas mais interessantes para serem utilizadas, e é utilizada desde sempre, né, pelos estudantes de outros idiomas, do inglês, por exemplo. Quem nunca, né, balbuciou a letra de uma música em inglês? Quem nunca tentou cantar junto, mesmo não entendendo a letra? Porque o inglês, ele está na nossa vida desde sempre, não é mesmo? Então, são muitas as músicas, os filmes que são criados. Os Estados Unidos é uma fábrica de entretenimento. Então, a gente sempre teve ao nosso alcance, muito próximo do nosso convívio, a língua inglesa, mesmo que seja por músicas, que são hits, né? E a gente acaba por conta de um filme, por causa de um tema de um filme, ou de, enfim, de um seriado, e a gente acaba que por se ver cantando de tanto ouvir e reproduzindo aquela fala. E acaba até mesmo decorando a letra e cantando, mesmo que com alguns erros, não é?
de pronúncia, até mesmo da própria palavra, mas a gente faz isso por quê? Porque a gente consegue internalizar aquilo e a gente consegue seguir o ritmo da canção, porque nós fizemos esse trabalho de shadowing muito enquanto a gente ouvia no rádio, é ótimo, né? Acho que hoje nem tem rádio, mas enfim, quando a gente, no meu caso era. Então, quando a gente ouvia muito a música em questão, a gente balbuciava ela, e aí se arriscava a cantá-la, porque aquilo nos emocionava. E dessa forma, a gente vai aprendendo a ter esta fluidez na língua. O mesmo vai acontecer com você. É isso que eu quero que você faça. Tá? É isso que eu quero que você comece a realizar a partir de agora, porque se você vive no Japão, por exemplo, mesmo que você não viva no Japão, não é? Você tem internet ao seu dispor aí para você ouvir várias coisas do Japão. Noticiário, informação, YouTube, youtubers, não é? Que seja, o que eles estão falando, como eles estão falando, como eles estão, né, introduzindo aquela fala, qual é a pronúncia, né, a entonação daquela fala, comece a imitar aquilo simultaneamente, como se fosse você falando aquilo, tá? E aí, com certeza, em algum momento, você vai conseguir pegar todo aquele conhecimento adquirido. Lembre-se, a ideia não é você entender o que está sendo dito. Em algum momento, talvez você tenha algum tema, e é legal você buscar por informações que você tenha afinidade. Você gosta de anime, assista anime. Se você gosta de noticiário, assista noticiário. Se você gosta de novela, se você gosta de filme, enfim, né? Você gosta de algum podcast, se você gosta de algum youtuber, né? Você busque por um assunto que você gosta, porque isso vai te dar mais prazer de fazer. E é legal porque você vai começar a identificar algumas estruturas, você vai começar a identificar palavras, vocabulários dentro daquele contexto todo, e de repente até entender o contexto todo, né? Mesmo não entendendo algumas partes que foram ditas ali, alguns vocabulários. Isso é muito comum de acontecer. E aí, quando você se vê, né, falando aquilo que você tem conhecimento adquirido com o seu material didático, com o curso que você faz e tudo mais, de estruturas e vocabulários, quando você for utilizar aquilo, muito provavelmente você conseguirá, né, em algum momento, a reproduzir aquela fala com uma fluidez maior ou melhor, não é? Para que você, de fato, consiga aí alcançar o que você tanto quer, que é ser fluido, que a sua linguagem seja fluida, né? Que ela seja como um rio, não é mesmo? Como nagaré de um rio, que é nagaré é justamente essa fluidez. E é bacana que você consiga fazer isso, porque nos dá um prazer imenso quando a gente consegue colocar o nosso conhecimento adquirido de uma forma fluida na nossa fala e conseguimos nos fazer entender para o nosso interlocutor de uma forma bastante legal, né? Bastante imediata. E manter uma conversação, por que não? Né? Que ela seja uma conversação que te agregue, que seja uma conversação que flua. Tudo aqui é fluidez, não é mesmo? Mas espero que você flua de fato como um rio e que você consiga alcançar os seus objetivos. Utilize desta técnica, tá bom? Aqui mais uma vez, shadowing, tá? Que é sombreamento ou shadowing, que o japonês fala desta forma, escrevendo em katakana, esta técnica muito utilizada. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe, comente aqui para mim. Eu quero saber, né, se você gostou, se você vai utilizar, qual é o tema que você gosta, o que você, se você já experimentou, como é que foi isso para você, né? Se você vai experimentar a partir de agora e quando você fizer, né, e ter um resultado, vem aqui, comente para mim. Eu quero saber se você obteve algum resultado, se foi bacana para você, se trabalhou toda essa musculatura, né, da nossa boca. Na língua japonesa, a gente não precisa de trabalhar muita musculatura, tá bom? É tudo muito estático. A gente praticamente não mexe a língua para nada, além do rarirurero, né? Eu acho que a gente não tem muito o que mexer na língua, não. Geralmente ela fica bem estática, parada. Por isso o japonês tem dificuldade de dicção de outros idiomas. Mas, enfim, né? Se eu for falar sobre isso, a gente vai longe. Eu quero terminar o vídeo aqui falando somente sobre a fluidez e técnica para que você adquira essa fluidez na sua linguagem, tá bom? É isso. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.
Já né?